Nós tivemos um culto maravilhoso no domingo, onde celebramos a ceia do Senhor. E que nós possamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, de rendição, de relembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Esvaziou-se de si mesmo e se entregou totalmente naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, e que nenhum mal, nenhuma tribulação, nenhuma preocupação venha tirar essa paz de você, porque essa paz vem de Jesus, ela é Jesus, e que nós possamos nesses dias, nessa semana e todos os dias declarar que a paz que excede todo o nosso entendimento esteja conosco, declarar Jesus nas nossas vidas, amém? Nós vamos celebrar essa noite em nome do Senhor, dizendo que seja o que for, nós não temeremos, porque nós cremos em Jesus, porque nós confiamos em Jesus, porque o nome de Jesus é santo, santo, amém? Declare isso com bastante alegria ao Senhor, aleluia! Seja o que for, eu creio, o Senhor está comigo, e da batalha não fugirei, o Senhor é meu amigo. Seja o que for, eu creio, o Senhor está comigo, e da batalha não fugirei, o Senhor é meu amigo. Confio na palavra de quem me criou, em nada apoio a minha fé, senão a graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo é meu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso, por toda a vida. Seja o que for, eu creio, o Senhor está comigo, e da batalha não fugirei, o Senhor é meu amigo. Confio na palavra de quem me criou, em nada apoio a minha fé, senão a graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome é santo, és tu, meu Pai, em ti descanso, em ti louvar, teu nome é santo, maravilhoso és tu, em ti descanso, toda a vida em ti louvar, teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso, em ti louvar. Seja o que for, eu creio,
Olá, meus irmãos, graça e paz. Após um louvor maravilhoso, nada melhor do que eu e você irmos para a Escritura Sagrada e juntos refletir na Palavra de Deus. Nessa noite eu quero convidar você e quero aproveitar a oportunidade que você está aí nos assistindo e eu quero dar para você 6 dicas para vencer o isolamento em tempos de coronavírus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar esse culto em Tuas mãos, entregar essa vida, este lar. Que o Senhor, através do Teu Espírito, possa ministrar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Efésios capítulo 6, venha comigo e vamos ler Efésios capítulo 6. Semana passada nós falamos em Efésios capítulo 6 e nós falamos exclusivamente sobre estarmos firmes. E hoje eu quero convidar você a ler o versículo 6 comigo. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas de Satanás. Dentro do que eu quero falar nessa noite está dentro da revestir de toda a armadura de Deus. Meu querido, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo encontrava-se preso lá em Roma. E é claro que Roma naquela época tinha um maior exército da sua época. Era um exército totalmente poderoso, estratégico e que tinha as melhores armas que eram necessárias para vencer as batalhas naqueles tempos. E Paulo usa uma linguagem figurativa, usando exatamente aquela visão de como um soldado se preparava, se armava e estava à prontidão para qualquer batalha. E é através dessa ilustração, de maneira figurativa, que Paulo começa a orientar os irmãos lá em Éfeso, para eles manterem-se firmes no Senhor. E aí Paulo os convida para revestir-vos de toda a armadura de Deus. Pensando em quando um soldado vai para a batalha, é bem provável, e você sabe disso, talvez você já observou, que na verdade para revestir é nada mais do que se armar, se proteger de tudo aquilo que seja possível vir contra eles. Para você que talvez já viu, ou você é da área militante, você vai saber que quando um policial vai para algum combate, principalmente nas grandes capitais, onde há um confronto direto com o tráfico, eles colocam coletes, e aí tem que levantar a mão, o outro vem, coloca o colete, e eles se armam e vão para a batalha do dia, que é um contexto comum nos dias de hoje. E Paulo usa o soldado da época que ele estava, Paulo usa o soldado romano para falar de alguns utensílios que eles tinham e que poderia nos ajudar a compreender o que significaria estar revestido de Deus. E eu quero convidar você a pensar junto comigo. No versículo 14, Paulo convida aos crentes de Éfeso para revestir os seus lombos e andar na verdade. A primeira coisa que eu queria convidar você a entender nessa noite, que a primeira arma e a primeira sugestão que eu dou para você vencer esse momento em que estamos vivendo, é viver na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Andar na verdade é andar em Cristo Jesus. Mas é importante estarmos revestidos dessa verdade. É importante estarmos cingidos nossos lombos com a verdade de Cristo Jesus. Quando a gente pega o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: portanto, cingindo vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio
e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Cristo é a verdade. Então, meus irmãos, neste momento em que eu e você estamos impedidos de nos reunirmos nos templos, nas nossas igrejas, essa é a oportunidade de mantermos em Cristo. Porque neste momento o inimigo pode querer trazer ciladas do descontentamento da verdade. Mas Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mantenha-se firme na verdade. Essa é uma das características que Paulo vem ensinando ao povo, aos irmãos de Éfeso. Depois Paulo vai e fala aos irmãos de Éfeso, no versículo 14, vestido com a couraça da justiça. Aquela couraça, na verdade, pegava aquela região peitoral que protegia os soldados contra as lanças durante as batalhas. E nada mais, nada menos, Paulo está nos advertindo para que possamos andar revestido dessa proteção contra qualquer ação de Satanás. Cingindo-vos da couraça da justiça. Meus queridos, nesse tempo está havendo muita injustiça, você talvez não observou por esse lado, mas é momento de vivermos em justiça e amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer da seguinte maneira: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de toda a couraça de fé e amor. Está havendo tanta injustiça, mas nós que somos de Cristo precisamos entender e ser justo com aquilo que deve ser justo. Agir com as pessoas com amor, tratar as pessoas com amor. Não venhamos, meus queridos irmãos, ser injustos com as pessoas neste momento. Essa é uma outra verdade que Paulo está ensinando aos irmãos de Éfeso. O peitoral estava ali mostrando justiça, força, coragem para se impor diante dos exércitos dos inimigos, porque ali estava a justiça romana, eles estavam presentes em todos os cantos e a justiça seria aplicada por um soldado romano. E olha que quando um soldado romano aplicava determinada disciplina ou aplicava uma prisão, eles estavam fazendo isso em nome de... Vocês lembram disso? Eles não chegavam apenas no nome deles. Eles chegavam em nome a quem eles prestavam o seu serviço. E aí a gente vê em algumas passagens que Herodes mandava os soldados prenderem os cristãos. Então a justiça daquela época era o imperador. O que ele mandava, ele chegava em nome daquele imperador e se impunha diante das pessoas. E nós podemos viver uma realidade diferente, não baseada em um homem ou num governo, mas baseado naquele que está acima de todas as coisas, baseado no Cristo que eu e você acabamos de ver nesse final de semana, porque Cristo vive, aleluia! Vivermos a justiça de Cristo. Paulo orienta ao povo de Éfeso a ser justo, meus irmãos, porque justiça é uma dádiva muito difícil de ser aplicada, porque para se balancear entre a verdade e a mentira, e se você olhar o símbolo da nossa justiça, ela é cega. Na questão de ser neutra, de não olhar um lado ou do outro, mas está ali pesando na balança o que é justo. Ser justo. Essa é uma segunda dica que eu te dou em tempos de isolamento contra
essa epidemia que está se espalhando pelo mundo. Paulo vai usar a figura da sandália do soldado romano. E nós entendemos claramente que a sandália é viver no Evangelho, caminhar no Evangelho de Cristo Jesus. E se nós irmos lá para Lucas capítulo 1, versículo 79, você vai ver que Lucas relata para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Lucas capítulo 1, versículo 79. A Bíblia nos fala sempre que pés está relacionado ao Evangelho, à luz. E diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, aos seus pés semelhante o latão reluzente, como se tivesse cidro refinado numa fornalha. A sua voz é como a voz de muitas águas. Os seus pés reluzentes. Luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Andar no Evangelho é estar preparado constantemente para trilhar os caminhos da dificuldade do Evangelho. Paulo usa as sandálias, porque os romanos usavam uma sandália diferente da que eu e você usamos hoje. Elas tinham umas pregas, eu não sei se você já jogou futebol em campos de gramado. Mas se você já jogou, e eu já tive o privilégio de jogar, tem as pregas. E essas pregas é para evitar que você se escorregue. Então você que joga ou já jogou futebol em campos gramados, você sabe que a função da chuteira com pregas é justamente para evitar os escorregões. É por isso que é tão perigoso. E não é recomendado para qualquer um. Os soldados romanos naquela época usavam sandálias com pregas. E essa era uma maneira para se manter na base, na batalha. Porque os pés davam firmeza e nós precisamos andarmos firmes no Evangelho de Cristo Jesus. Calçados com as sandálias firmes. O Evangelho precisa estar firmado na minha vida e na sua vida, meu irmão. A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas capítulo 1, versículo 79. Não é à toa que quando o soldado se posiciona, eu não sei você, mas alguns anos atrás eu tive a oportunidade de treinar futebol, tive também a oportunidade de treinar capoeira, tive a oportunidade de treinar taekwondo, tive a oportunidade de treinar karatê. Eu gostava de esportes, mas é interessante que em todos os esportes, principalmente dentro das artes marciais, a base é os pés. Você precisa estar firme. Para quem treinou taekwondo ou karatê, você sabe que a base tem que estar firme. Porque quando o inimigo vir, a sua base tem que estar firme. E ali, Paulo está falando justamente sobre isso, estar firme no Evangelho de Cristo Jesus. Para você estar preparado contra as ciladas das falsas doutrinas e dos falsos ensinamentos nos dias daquela época e nos dias de hoje. Estar firme, bem posicionado. Porque o soldado, ele ia para a luta, ele colocava todo aquele aparato, mas ele usava também o escudo da fé, que é a nossa quarta dica, para você vencer esse momento de isolamento, usar o escudo da fé. Veja bem, meu filho é fã do Capitão América. E a maioria dessas crianças que estão me vendo aí, talvez até você, é fã do Capitão América. E de repente, quando você percebe, assistindo o filme, você percebe que para se usar o escudo é preciso ter base nos pés. E era justamente isso que Paulo estava falando para os crentes de Éfeso. Vocês precisam estar também com o escudo da fé. Então, para se posicionar com o escudo da fé, a sua base tem que estar firme, porque assim você protege contra o inimigo. E Paulo vai dando as orientações para o povo ali de Éfeso.
Meu irmão, andai com o escudo da fé. No versículo 16 de Efésios capítulo 6, vai falar justamente sobre o escudo da fé, pelas quais você pode se proteger de todas as flechas de Satanás. Por que Paulo fala isso? Porque naquela época a estratégia de guerra era o seguinte: os soldados, quando iam atacar uns aos outros, principalmente os soldados romanos, eles pegavam as flechas, aí naquela ponta da flecha, eles pegavam, colocavam, eu não sei que tipo de material que eles usavam naquela época, se era petróleo, se era, querosene não era, mas provavelmente algum tipo de petróleo daquela época. Eles colocavam na ponta, enrolavam alguma coisa ali, colocava na ponta, pegava-se fogo, porque não iria apagar facilmente, e atirava contra o inimigo, para atear fogo contra o inimigo. É uma estratégia bem antiga, mas muito usada alguns anos atrás, centenas de anos atrás. Mas era usada, era a estratégia que tinha. E o escudo era importante, porque ele protegia o soldado contra as flechas que vinham com fogo, que a ideia era justamente isso: penetrar, queimar e causar dor. Mas aí tinha um escudo, e Paulo chama isso do escudo da fé, pelas quais nós podemos defender de todas as setas inflamáveis, olha só, inflamáveis de Satanás. Eu quero te dar essa dica: esteja com o escudo da fé em dia. Esteja se revestindo cada dia deste escudo da fé. E que seria o escudo da fé na minha e na sua vida? A gente precisa entender que além de tudo aquilo que nós vivemos, nós precisamos estar totalmente fortalecido na fé em Cristo Jesus. Ora, a carta aos Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê visivelmente, mas que se espera nela. Nesse momento de coronavírus, meu irmão, você que está isolado, talvez essa quarta dica é essa mesmo: se defenda pela fé. As ciladas virão na sua mente, no seu coração, se defenda. Virá tristeza, virá o desânimo, virá as coisas contra você, a mentira vai tentar penetrar a sua vida, mas você vai se defender pela fé, porque você crê em Cristo Jesus. E afinal, crê em Cristo Jesus, aquele que nós falamos, o Cordeiro Pascual que nós falamos domingo passado. Nós só cremos nisso porque temos fé. Então se proteja pela fé no nome de Jesus. O salmista vai falar em Salmos 3:3, ele vai falar: porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. O escudo da fé é o Senhor, na minha e na sua vida. Paulo continua no versículo 17, falando de outro aparato militante daquela época, que era o capacete. Você que é motoboy, você que é mototaxista, você que pilota uma moto, todos nós, quando vamos pilotar uma moto, nós precisamos de um aparato, que é o capacete. Qual é a função do capacete para o motoboy, para o motoqueiro, enfim? Proteger a cabeça. Caso aconteça um acidente, os membros do seu corpo que deve ser prioridade na proteção é a sua cabeça. Naquela época, Paulo pegou a figura do soldado romano e falou para os crentes de Éfeso: olha, se protejam espiritualmente, se proteja contra as ciladas de Satanás nas vossas mentes, porque o diabo é sujo, vai jogar coisa na mente de vocês, vai tentar confundir vocês, jogar medo, jogar insegurança em você, vai tentar jogar depressão na sua vida, vai fazer uma coisinha desse tamanho se tornar um monstro para você. Se proteja, coloque a sua mente em Cristo Jesus. Paulo usa a figura do capacete para que as pessoas entendessem que existe a possibilidade de nos proteger como um capacete, a nossa mente, a nossa cabeça. Pensai nas coisas que são do alto, meus irmãos.
das coisas que são lá de cima, foi o ensinamento de Jesus. Em Isaías 59:17 fala: pois vestivos de justiça, com uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. O capacete tem esse significado importante de preservarmos nesse processo da salvação da nossa vida. Proteja-se, esteja equiparado com essa ferramenta da salvação. Crê que ninguém vai te tirar da presença de Deus. Ninguém vai te tirar dessa ideia que em Cristo Jesus você é salvo, você é liberto, você é curado. Ninguém pode te tirar isso. Se proteja contra as ciladas de Satanás na sua mente, em nome de Jesus. Essa é a quinta dica que eu dou para você. E por fim, Paulo obviamente continua falando. Não basta você ter todos esses aparatos, estar com todas essas armaduras. É necessário você se defender, sim, isso é importante, mas você precisa ter uma arma de ataque. Paulo vai e diz para ele: olha, esteja com a espada do Espírito. E Jesus mostrou claramente na sua tentação que ele venceu Satanás pela palavra de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, ele penetrou as mentiras de Satanás. E eu convido você a vencer as mentiras de Satanás pela palavra. Faça o que Jesus disse. Ah, Satanás, você está me prometendo tudo isso? Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, você está falando para me prostrar e te adorar, que todas as coisas você me dará? Mas a palavra diz que se adorará somente ao Senhor teu Deus, e não a outro. Meu irmão, é um momento de estarmos com a palavra na nossa mão constantemente, nos alimentando, sabendo que ela é a nossa arma de ataque contra Satanás. Até então, Paulo falou de defesa, agora ele fala de ataque, porque agora você está preparado, está na hora de atacar Satanás. É mentira sua, porque a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus fala isso, porque a palavra de Deus condena isso, porque a palavra de Deus nos ensina isso, porque a palavra de Deus nos alimenta nisso. Eu não posso me deter às mentiras de Satanás, porque a palavra de Deus fala que eu estou em Cristo Jesus. E Hebreus capítulo 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, olha só, irmãos, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Guarda essas palavras. Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. É uma boa, uma excelente ferramenta para que eu e você possa vencer esses dias de isolamentos em detrimento ao coronavírus. A palavra, a espada do Espírito. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que preenche a nossa vida. E eu convido você a se revestir dessas verdades que nós falamos. O cinto da verdade. Revista-se da couraça da justiça. Calça sandálias do Evangelho de Cristo Jesus. Esteja firme. Use o escudo da fé. E coloca os capacetes da salvação. Creia que esses são instrumentos fundamentais para a sua vida. E use a sexta dica, que é a palavra do Espírito, a palavra de Deus. Tiago capítulo 4 fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero convidar você a pegar tudo isso,
Eu sei que algumas pessoas usam o simbolismo, agora coloca o capacete, agora coloca a sandália, tem até músicas para isso. Mas eu quero dizer para você que essas simbologias não vão adiantar nada se você não tiver fé, se você realmente não pegar isso e firmar na sua vida como realidade para a sua vida cristã. A palavra de Deus, eficazmente, na sua e na minha vida, é de suma importância. O que o autor aos Hebreus fala no capítulo 4, é algo que eu e você não pode dispensar das nossas mentes. Porque a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. No versículo 2 diz assim, do capítulo 4 de Hebreus. E eu quero convidar você a tomar essas dicas para a sua vida, como se fosse um medicamento contra o isolamento. Tome elas. Ah, pastor, mas eu estou meio fraco na fé. Ah, pastor, mas eu não consigo orar. Ah, pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia. Então, meu irmão, você precisa lutar muito mais do que você imagina. Porque o diabo está querendo desconstruir as estruturas que você tem. Mas não permita, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Amém? Ela está firmada em Cristo Jesus. Diz um hino antigo que fala: a minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados em Cristo Jesus. A sua fé, o seu amor, o seu coração está em Cristo. Nós acabamos de comemorar a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. A semana passada foi uma semana de muita reflexão para você. Então agora, meu irmão, se equipe de tudo aquilo que Deus deu para você e mantenha-se como um soldado de Cristo, preparado para qualquer guerra no nome de Jesus. E Paulo vai concluir lá em Romanos, capítulo 8, após todas as lutas, todas as diversidades que acontecem na vida do crente, ele vai dizer: nada nos separará de Cristo Jesus. Que você tenha isso no seu coração, e que você lembre-se o que Paulo está querendo nos ensinar. No versículo 2 desse capítulo 6 de Efésios, versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, e sim contra principados, potestade, contra príncipe das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, meu irmão, não é uma luta de guerra armada, que você vai ver, só na esfera espiritual. São as pequenas coisas, são os pequenos gritos, as pequenas ofensas, as pequenas discórdias, as pequenas críticas, porque o alvo de Satanás é destruir, não é apenas o seu corpo, mas a sua alma. A tua alma é o alvo de Satanás. Não permita que ele aproveite esse momento de isolamento e confine você a uma fé incrédula. Não permita, em nome de Jesus. Pelo contrário, venha comigo e vamos orar juntos para Deus te fortalecer, para Deus te dar força para vencer, para que Efésios capítulo 6 seja eficazmente aplicado na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, eu oro por essa família, eu oro por esse lar e peço ao Senhor que revista cada um com as armaduras do Senhor, prepare cada um para estar bem preparado, Senhor, para as astutas ciladas de Satanás e que eles possam vencer
como diz Tiago, capítulo 4, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que essas pessoas possam resistir todas as tentações, todas as tentativas de mostrar isolamento, de mostrar inquietação, impaciência, estresse, nervoso. Pai querido, aquela crise de nervo, aquela crise de ansiedade, de medo, Senhor, que as pessoas têm tido nesses dias da morte. Pai querido, que o Senhor fortaleça essas pessoas e dê elas a capacidade de resistir todas as influências maléficas de Satanás no nome de Jesus. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja na sua vida no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Continue conosco nas redes sociais. A Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Montes Claros, não parou. Nós continuamos com as nossas reuniões femininas por meio de rede social. Se você quer se integrar, entra lá no nosso canal e faça o comentário, peça ajuda. Não fique sozinho, isolado em nome de Jesus. Se você é membro da nossa igreja, compartilhe com alguém da nossa igreja, liga para mim, compartilhe com minha esposa, vamos trabalhar, vamos fortalecer uns aos outros no nome de Jesus. E não deixe de estar juntos. As mulheres hoje ontem tiveram um tempo maravilhoso na rede social, conversando, compartilhando algumas coisas. Os homens também tiveram um tempo bom ontem na rede social, conversando. Nós estamos usando aí o aplicativo para isso. E você se integre a nós, no nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja na sua casa. E muito obrigado por estar conosco, no nome de Jesus.